AERPcast, o podcast da Radiodifusão no Paraná. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a Fernanda Nardo e este é o episódio número 16. Se um dia eu perder você, eu acho que eu morro também. Besteira, Ivete, para com isso. Você nunca vai me perder. Nunca vou te trocar por mulher nenhuma desse mundo. Eu te amo. O amor nunca sai de moda. E no rádio sempre teve seu espaço. Isso porque nas ondas sonoras são contadas histórias reais, de vida, laços, encontros e desencontros, que embalam os corações apaixonados e solitários. E mesmo com a facilidade dos aplicativos, o romance segue firme na frequência do rádio. Para falar sobre como o rádio continua sendo uma alternativa que une casais até hoje, eu recebo Renato Gaúcho, ele que é conhecido pelas cartas de amor no rádio. Atualmente apresenta o Show da Manhã na 98 FM. Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo. Tudo bem, Fernanda. Prazer em estar no seu podcast para falar da matéria, do programa que eu apresento, uma parte dele, e que é uma coisa sempre recorrente, porque, que eu saiba, o amor nunca sai de moda, né? Verdade. Eu recebo também a Carol Chabe, ela que é radialista da Rádio Mais AM de São José dos Pinhais, para falar sobre o programa Namoro no Rádio, no ar desde 2008. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Erk, pelo convite. É sempre muito bom poder falar sobre o alcance do rádio, que acaba alcançando também os corações solitários aí. É isso aí. Andro de Souza, coordenador de programação da Rádio Mais, é nosso outro entrevistado. Ele já foi locutor do Namoro no Rádio e vai compartilhar um pouquinho aí da sua experiência com a gente. Tudo bem, Andro? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda. Um grande abraço para todos da AERP. É um prazer estar aqui para falar de um programa que mexe realmente com, além da imaginação do ouvinte, de poder encontrar, claro, a sua cara metade. O ouvinte nunca fica sozinho. Então é importante destacar isso e ressaltar que o programa chama realmente a atenção de todos. Ok. Bom, vamos começar perguntando aí para o Renato. Renato, há muitos anos aí as cartas de amor lidas por você fazem sucesso no rádio. Queria que você falasse para a gente quanto tempo aí você está no rádio com essa proposta e o que mudou de lá para cá, durante todos esses anos, lendo essas cartas e com esse contato com o ouvinte aí no dia a dia. Bom, em essência, o programa, esse quadro, ele não creio que ele tenha mudado muito. Mas as cartas de amor, ou os programas de aproximação de pessoas, como do Andrew e da Carol, eles basicamente correspondem ao mesmo tipo de pessoa que sempre foi, porque o amor é uma coisa que não sai de moda, E não sai de moda porque, não só pelo sentimento chamado amor, essa coisa romântica, mas porque o amor, e alguns dizem até disfarçadamente, encobre uma outra necessidade humana que se traveste de sentimento, mas que às vezes também muita necessidade de procriação, a necessidade de formação de família. Então é muito difícil um sentimento como o amor sair de moda ou de repente enfraquecer a sua força em relação aos seres humanos. É uma coisa que sempre vai ter. Carol, pegando aí o que o Renato falou, vale a pena então apostar em programas de amor no rádio, porque o amor no rádio nunca vai sair fora de moda, é isso? Com certeza, eu acho que é uma necessidade do ser humano se relacionar e ele só evolui quando se relaciona, Quando surgem os conflitos dentro dos relacionamentos. Eu acho que, além dessa questão, da necessidade das pessoas de estarem juntas, o rádio, ele é extremamente caloroso, É um veículo que traz esse calor humano e, além disso, ele tem uma credibilidade que a internet não tem. Então, a gente tem aqui um locutor que passa a tarde de domingo recebendo as mensagens das pessoas, falando como gostariam que fosse essa pessoa
a encontrar, né, para fazer amizade, namoro, e a gente já teve aqui várias vezes vários casamentos acontecendo, a gente já teve também vários ouvintes ligando, falando, olha, terminei o relacionamento, quero achar outro através do namoro no rádio. Então, existe, eu acho que essa proximidade que o rádio nos permite e que a internet, por mais que ela ligue as distâncias, ela não é quente. Você não sabe realmente se aquela pessoa que está falando com você é tudo aquilo que está naquela foto, se ela é tudo aquilo que ela tá se mostrando. E no rádio você tem a oportunidade de ouvir a voz daquela pessoa, dela falar como ela gostaria que o outro fosse, e então fazer essa ligação. Então eu acho que tem algo mágico aí no namoro no rádio. Perfeito, Carol. E Andrew, você que já apresentou aí o namoro no rádio, como que é esse contato com o público no dia a dia aí na dinâmica do programa? Assim, nós quando inclusive recebi esse desafio, né? É um desafio porque você nunca sabe, a Carol disse muito bem, nunca sabe quem está do outro lado do rádio. O perfil é impressionante, assim, você fica... quando eu recebi essa missão, eu falei assim, vamos apresentar o programa, tudo bem, tranquilo, mas quando você abre, dá o boa tarde, são 6 horas de programa, né? São 6 horas de programa, e então eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer em 6 horas de programa? Como é que vai ser essa recepção? Novidade e tal. Eu digo até o comunicador, mas é um programa de tradição. Quando eu dei o boa tarde, eu comecei a contar as mensagens, porque a gente tem a comunicação mais fácil, é o WhatsApp hoje, né? A ferramenta que a gente consegue ter esse termômetro, né, de participações e tudo mais. Quando começou a chegar a 50, começou a chegar a 100, 150, 200 mensagens, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Muita gente participando. Enfim, e assim, bem diversificado. Mulher querendo fazer amizades com homens, homens querendo fazer amizades com mulheres. E aí eu falei assim, tá, mas se aparecer uma mulher querendo fazer amizades com mulheres, ou homem querendo fazer amizades com homens, beleza, tranquilo. E aí começou. Disparou, homem querendo fazer amizade com homem, ou ter um relacionamento com um homem, ou até mesmo pedindo um homem em casamento, um outro homem, não é? Então, essa comunicação hoje é muito interessante, para que a gente possa até explicar para o nosso ouvinte, né, que eu sempre entrava no ar e falava assim, pode tudo no programa, menos ofender as pessoas. Porque tem aqueles que aceitam, não é? Porque o rádio, ele é assim, ele por ser moderno hoje, com toda a tecnologia, mas tem aqueles que preservam, né, são mais conservadores, e acabam, às vezes, falando, não, peraí, isso não pode, isso é de pouca vergonha no rádio, né? E aí você tem que levar isso, porque você tem que saber realmente ser o condutor, o mediador, né, desse conflito, para isso não também passar ali uma guerra, né, de opiniões no ar. E aí a gente percebe que o ouvinte realmente ele está solitário, ele está sozinho. Às vezes ele liga para o rádio para conversar. Aí você fica imaginando assim, mas André, são jovens que participam da programação? Não. Tem um ouvinte aqui de 90 anos, inclusive, que ela participa todo domingo, em busca da sua cara metade. Ela fala assim, um dia eu vou encontrar meu grande amor. E eu falei assim, que maravilha. Então, assim, o público é dos 20 até os 95 anos, eu posso dizer assim, que é o perfil nosso do ouvinte aqui da Rádio Mais, o Namoro no Rádio. Bacana. E, Renato, quem são os seus ouvintes? O que as pessoas compartilham? Como que é a comunicação durante o programa com você também? Conta um pouquinho pra gente dessa dinâmica. Olha, a ligação que eu tenho com os ouvintes, ela é muito, até pelo tempo que eu estou no rádio, né? Ela é muito, eu tenho muitos ouvintes assim, de muito tempo. E porque foi um programa que começou em 87, e a música da minha vida começou em 90, 91, alguma coisa assim. Então imagine, tem pessoas que se gostavam, estão vivas ainda, elas ainda fazem parte do fã-clube. E tem as ouvintes que se integraram a esse clube, digamos assim, com o passar do tempo. E tem muito de mãe para filha, filha para neta, etc. É um público que se renovou, porque é aquilo que eu falei. Amor é um assunto
para todo mundo. E eu confesso que até eu já chorei com as cartas de amor quando era adolescente do rádio, do Renato Gaúcho. É muito engraçado. Hoje, eu tenho um menino que faz... Menino com 40 programas, para mim é menino. Ele faz o programa comigo, ele e a Mili, né, na 98. E o Budu, ele faz a parte ali humorística, musical. E hoje ele contou a história, eu não me lembro o nome do rapaz, mas disse que é amigo dele. E a mulher desse amigo dele também é amigo dele, porque que hoje mandou dizer que o marido dela diz que é um cara de 1,90 m, forte, cara de mal. E diz que a mulher dele contou hoje que ele pegou um hábito, ele entra às 8h15 da manhã no banheiro para pretensamente fazer a sua higiene matinal com rádio. Disputa pelo rádio, não é pelo celular. Diz que liga e às vezes é chorando do banheiro. Enquanto você contava essa história, eu lembrei que uma veio aqui, e aí ela disse assim, olha, eu ainda não encontrei o meu namorado no namoro no rádio. Aí eu falei pra ela, eu disse a ela, né, uma senhora já com uns 45 anos, eu falei, a senhora não encontrou a tampa da panela? Que tampa da panela? Que eu quero o cabo da caçarola. Eu falei, as pessoas elas buscam não só o amor, né, mas também tudo que envolve esse relacionamento a dois. E Carol, vem cá, e o que faz parte aí da programação do Namoro no Rádio? Como que as pessoas elas se encontram? Elas deixam o telefone, mandam uma mensagem, vocês leem no ar? Como é que funciona essa dinâmica? Isso, então, como o Andrew contou, né, abre o programa, a hora que abre o programa já tem lá mais de 200 mensagens a serem lidas. A gente vai mesclando isso com um pouco de música e também com telefonemas, às vezes, né? Algumas pessoas ligam. E aí as pessoas, elas falam. Normalmente, elas falam assim, olha, eu tenho tantos anos e busco um relacionamento com... Então, se for uma mulher falar, com homens, aí ela diz a idade que ela quer. Muitos deles falam a questão religiosa, e isso me chama muita atenção. Aí eles falam assim, eu gosto de tomar, dependendo, né, homem ou mulher, eu gosto de tomar minha cervejinha, tem que me aceitar, eu sou gordinho. O outro diz, olha, eu sou careca. Ou então tem mulheres que falam, olha, eu só quero careca, não adianta vir. E é muito interessante como eles colocam já o estereótipo do que eles querem. E quem se interessa, quem se encaixa nesse perfil, entra em contato com essa pessoa. E até esses dias eu estava apresentando o programa Manhã da Mais, e aí um senhor me ligou e falou, Carol do céu, o que veio de mulher me ligando. Aí ele falou, eu selecionei 2 aqui, tô conversando com elas essa semana para ver com qual que eu vou sair no final de semana. E tem algumas, inclusive, que eles falam abertamente, né, André? Olha, eu sou casado e quero um relacionamento extra. Ou então tem gente que fala, não adianta esse safado que tem relacionamento me ligar, porque eu quero solteiro. E não importa a idade, pode ser pessoas de 30, 40, 50, 60, 70, 80, a gente tem essa senhora de 90 anos de idade. E já fiquei sabendo, eles trocam o WhatsApp, mandam nudes, rola de tudo, vocês não têm ideia. E aí alguns, não vou negar aqui, mas a gente tem que fazer uma censura às vezes, sabe, Fernanda? Porque a gente já teve, assim, relatos de mulheres falando que homens com 2, 3 mulheres, ou até mesmo casados e com... enfim, então a gente já teve que fazer a gente já tem essas figurinhas marcadas, a gente sabe quem são, eles trocam de telefone, eles mudam o nome, eles mudam a voz, mas a gente conhece eles, só pelo, né, André? Só pelo discurso a gente já sabe quem são esses, então a gente acaba tendo que fazer esse controle, e eu acho que é isso que traz tanta credibilidade para um quadro que está no ar também há tanto tempo, né? Assim, eu fiquei na dúvida. Então, vocês não leem, vocês dão um telefone ali, mas eles mandam alguma mensagem para dizer depois como é que foi, se casou, daí vocês leem no ar, ou não tem essa coisa de compartilhar as histórias também no ar, como tem na questão do Renato ali, que ele compartilha, né, as histórias de amor? Tem sim. Não, e tem muito disso. No programa da Carol, por exemplo, do nada, às vezes ela liga para participar de uma enquete. Ô, Carol, antes de dar tchau aqui, eu quero falar para você que eu participei do Namoro no Rádio no domingo e tô ouvindo aqui com a minha cara metade. Ó. Tá aqui sentada no sofá ou tá fazendo um almoço, né? Porque o programa da Carol de manhã vai ter almoço.
Então tá lá sentadão e a namorada fazendo o almoço, quer dizer, tem esse retorno do ouvinte justamente durante a programação da rádio. Então a gente consegue ter uma noção. Então é isso, e a gente recebe muitas mensagens. Uma outra ouvinte outro dia falou assim, você acredita que a pessoa dormiu comigo hoje, e aí saiu agora há pouco, André, meio-dia, e eu ouvi ele participar do programa pedindo uma namorada, quer dizer, dormiu a noite inteira comigo e está em busca de uma outra cara metade. Quer dizer, são histórias que você fica imaginando assim, meu Deus do céu, como é que pode? E aí você se diverte, né? Deixa eu contar umas coisas boas também aqui do Namoro no Rádio, né? Eu, particularmente, Carol, já recebi 3 convites de casamento. Um para ser madrinha, então tem esses convites, eles vêm até aqui para trazer presentes pra gente, para agradecer, e vem os 2 juntos, do tipo, olha, estamos aqui nós 2 juntos, e agora a gente vive junto. Então, assim, tem muitas histórias engraçadas, tem histórias, né, pesadas, mas também tem muita história de amor. Acho que é muito gratificante o namoro no rádio. A Fernanda até falou como é feita a comunicação, né, do ouvinte com a rádio, inclusive. Nós temos o WhatsApp, que é a ferramenta, que eles mandam um áudio e também eles ligam para a rádio. Então, a gente tem essa comunicação via telefone, mensagem de texto, o SMS, ainda temos, né? Pelo menos está vivo aqui na nossa caixa de entrada do celular. E, claro, o WhatsApp, que essa é mais fácil mesmo, você consegue colocar no ar o que o ouvinte está falando, então ele liga, fala no ar, e também nós colocamos o áudio dele gravadinho, bonitinho e tal. Pelo que vocês dois estão falando ali, as pessoas, elas não só arrumam, né, elas não querem só arrumar uma cara metade, né, alguém para ficar ali, elas têm necessidade, a gente como ser humano, a gente sente necessidade de contar e compartilhar, né, as nossas histórias. E eu vou passar a bola um pouquinho para o Renato. Renato, você acredita que é por isso também, talvez, que as cartas de amor e que toda essa movimentação de amor, né, no rádio, continua firme ainda na atualidade? Pela essa necessidade, né, que a gente tem de compartilhar mesmo, de contar e de ouvir as histórias também dos outros? A leitura da carta, ela serve para várias coisas. Entreter. Aliás, não existe ser humano que não goste de história. Outro é isso que você falou, da necessidade que nós temos de, enfim, compartilhar o que acontece conosco, saber o que acontece com outras. As pessoas adoram saber o que acontece com as outras pessoas. E também essa necessidade que você tem de comparação, porque muitas vezes, a menina, por exemplo, mas olha, eu tive 5 namorados, um atrás do outro, nenhum deu certo e sempre pelo mesmo motivo. Aí lá pela pessoa se pergunta, será que é só comigo que acontece isso? E aí, de repente, vem uma história parecida e ela tem a possibilidade ou de se lamentar ainda mais, ou seja, de perceber que é só com ela, ou de ficar mais tranquila por saber que com outras pessoas também acontece coisa parecida. Então, tudo isso as pessoas sentem necessidade de opinar, de dizer o que elas pensam. Com certeza. Bom, já que já está, né, no tempo final aí, eu vou fazer uma perguntinha muito parecida para vocês, mas a gente não pode deixar de dar dicas, né, para os profissionais de rádio, até quem está pensando aí em apostar em um programa de amor no rádio, enfim. Já que o Renato estava falando, Renato, o que é preciso aí para contar uma boa história? O que é fundamental para o apresentador, para o locutor que faz um trabalho como o seu? Primeira condição básica para contar uma boa história é ter uma boa história para contar. Porque eu já li histórias muito ruins, às vezes não tem história boa, você tem que fazer horrores. E aí que a gente faz uma observação que muita gente não sabe, não se dá conta, até porque não vive o meio. A parte mais difícil não é contar a história, é redigir uma história, é produzir uma história. Porque às vezes você não tem muito argumento para contar uma boa história. Para a pessoa que manda a história dela é a melhor do mundo. Por quê? Porque acontece com ela, natural. Mas se a gente vai levar em conta quem vai escutar a história, ela quer que a história seja realmente interessante. Por isso que o maior trabalho e o grande segredo para contar uma história não é justamente contar, é produzir. E produzir, o que significa? É pegar uma história, muitas vezes uma história de meia lauda, e aí ter a pachorra de ligar para a pessoa, por isso eu sempre peço telefone, né? E transformar aquela meia lauda, sem graça,
uma carta de 12 laudas muito interessante. E para chegar nesse ponto, você tem que ser muito artista para não fugir da verdade e, ao mesmo tempo, florir aquela narrativa de uma tal forma. Uma vez eu me lembro até hoje que eu morri de rir, que eu li uma história, aí tinha um telefone assim lá na rádio onde trabalhamos, né, e disse que era a menina que tinha mandado a carta. E eu atendi. E eu disse, Renato, eu estou chorando aqui. Olha, você sabe, a minha história ficou tão linda que nem parecia minha. Então, essa parte, muita gente acha, claro que a narrativa é importante, lógico que é, você coloca emoção, mas se não tiver, assim, da onde tirar aquela emoção, fica muito difícil. Porque você não está contando para a pessoa que escreveu, você está contando para outras pessoas, e quem está escutando, ela quer uma coisa boa, que prenda a atenção dela. Se não, chega nos 5 minutos, esse Renato Gaúcho aí já foi bom, viu? Mas hoje em dia, e muda de rádio, né? Vai ver outra coisa. Então, aí na hora de contar, vai mais de experiência. Você conta como eu, com uma carta há 30 anos, vai chegar uma hora que você conta mais ou menos, pelo menos, né? Não tem como aprender. Melhor elogio que eu já recebi, graças a Deus, muitas vezes, é a pessoa dizer, Renato, você contou a minha história, mas parecia que era tua. Sabe, nesse momento você chega à conclusão, cara, cumpri. É isso mesmo. Se eu conseguir passar isso para quem está ouvindo, 10. Olha aí, segredos de Renato Gaúcho aí, para a Rádio Paranaense. Nem é segredo, né? É uma coisa que, em qualquer profissão, por exemplo, eu tenho certeza, na minha infância, na adolescência, eu quis ser ator e fiz uns cursos, né? Mas não foi adiante. Mas eu tenho certeza que todo ator, excelente ator, tem essa mesma compreensão. Olha aí, perfeito. Bom, e agora o Andrew. Andrew, qual que é o papel aí do locutor, do apresentador, num programa como o Namoro no Rádio? O que é fundamental aí? O Namoro no Rádio, hoje, ele é um programa sem roteiro. Então, você nunca sabe o momento como vai começar o programa. Então, você abre o programa, ela quer desabafar, ela quer contar a sua história, e você dá essa oportunidade, né? Você acaba deixando ela contar a história. Por que ela está sozinha? Por que ela não encontrou a cara metade até hoje? Então é isso. Você tem que ter essa linguagem simples e objetiva, né, com o ouvinte, para que ele possa compreender o que você está falando. Passa, claro, firmeza. Não adianta você entrar ali como se estivesse narrando o futebol. O ouvinte não vai compreender nunca, né, o que você está falando. Então você tem que ser calmo. Você acaba cativando, ele deposita essa confiança em você, né, conta. Então hoje você tem que ter essa possibilidade, porque o programa ele começa meio-dia e vai até 6 horas da tarde. Então são 6 horas de programa. Quem vai assumir o programa, por exemplo, né, hoje nós temos o Marcelo Galeano, você conta para ele assim, são 6 horas de programa. Mas o que eu faço? O que eu vou fazer? Tem roteiro? Falei, não, o roteiro é o ouvinte. Então você começa ali com o seu boa tarde, você vai observar que vai chover ligação, vai ter participações pelo WhatsApp. Você vai fazer o programa só com isso, mas pedir música. Toca música, porque às vezes você consegue bater papo com o ouvinte até 6 horas da tarde, mas cansa. Então você tem que inovar. Coloca uma música aqui, uma música nova, uma música moderna que fala de amor e tudo mais, justamente para dar uma quebrada no gelo, porque você sai de uma pessoa que busca uma cara metade, por exemplo, um grande amor, né? Eu falo muito cara metade, porque a gente gosta de falar bastante assim, cara metade, só tampa da panela e tudo mais, como a Carol fala sempre. E é isso. Tem esse contato com o ouvinte para que ele peça a música também, às vezes. Mas são 6 horas de programa, senão se torna cansativo para quem apresenta e também para quem escuta. Mas só tem isso no programa, então não. Coloca uma música para dar uma quebrada no gelo. A ideia é justamente essa. Você que de repente pretende, né, colocar na sua grade, programação assim, que a pessoa tenha um perfil calmo, tranquilo e que seja realmente simples, com a linguagem simples e fácil de compreender, que com certeza vai ter sucesso. E aqui tem. Muito. Olha aí, Carol, quer complementar o que a receita aí de tantos anos no ar? Eu penso que ter essa noção que tem que ser um mediador, né, no ar. Então, o locutor, o apresentador, ele acaba sendo o mediador dessas relações, ele acaba botando panos quentes quando tem que pôr, né, ele põe uma pimentinha quando precisa. Então, eu penso que isso faz desse programa ser um programa ouvido pela família no domingo, que deixa o radinho lá ligado no almoço de família, ou até mesmo por pessoas que estão sozinhas, né? Então, e é muito legal como a gente percebe a quantidade de pessoas que passam um domingo sozinhos, né? Foi uma opção que a gente teve lá atrás, quando surgiu a Rádio Mais,
né? E desde então, já pensei algumas vezes, até por dificuldade de encontrar pessoas com esse perfil. Tive uma época que eu tive dificuldade de encontrar pessoas com esse perfil, porque tinha gente que botava fogo, o negócio já estava pegando fogo, aí a pessoa ia lá e punha mais fogo ainda. E pensei em tirar do ar, mas se fica um final de semana, por exemplo, gravado, ou os ouvintes percebem que não tem alguém ali, reclamação a semana inteira, muita gente falando, poxa, liguei para ouvir, achei que era esse final de semana, mas não teve, enfim. Então, eu acho que você entender essa mediação realmente da relação. Porque é isso que o apresentador acaba fazendo, né? Por exemplo, se ele percebe que a pessoa está sendo, sei lá, tá procurando. Eu já ouvi, acho que, não sei se foi o Andrew ou algum outro, mas, poxa, peraí, você não está procurando uma companheira, você está procurando uma babá, você está procurando uma cozinheira. Então, assim, pra gente poder mediar também essas relações, né? Porque a gente quer que dê certo. O objetivo é dar certo os relacionamentos. Então, ter esse jogo de cintura, né? De entender que existem múltiplas pessoas com diversas vontades diferentes, que vão ter pessoas que podem ou não topar o que está sendo proposto ali, né? Então, acho que entender um pouquinho de pessoa é sempre bom. Essa empatia, né, com o outro. É isso aí, obrigada, gente, perfeito, obrigada pelas dicas, por compartilharem aí um pouco da sua história, da história, né, da experiência de vocês. Obrigada, Carol, Andrew, Renato. Obrigada. Um grande abraço, muito obrigado, Fernanda, a todos da ERP. Agradeço também pelo convite, Fernanda. Rádio é Tudo, com Daniel Stark. Bom, e quem chega agora para conversar com a gente é o Daniel Stark, do portal Tudo Rádio. Tudo bem, Daniel? Olá, Fernanda, tudo bem? Olá, ouvintes. Vamos falar de rádio novamente. Opa, vamos lá. Bom, vamos começar aí com a notícia de uma nova função para a rádio FM AM aí no CarPlay. Explica pra gente o que é isso aí. Isso é bem recente mesmo. Nessa última segunda-feira, para citar o pessoal que está nos ouvindo em outro momento, né? Dia 6 de junho, né? Se eu não me engano, se eu não estou errado aqui no calendário, foi no começo de junho, a Apple ela fez aquele evento para mostrar as novidades que eles vão ter nos seus dispositivos, né? Porque fazem além de lançar novos aparelhos, né, de iPhone, ela acaba também lançando seu novo sistema operacional, que acaba influenciando todo mundo que tem algum dispositivo da maçã, né? E dessa vez, finalmente, a dona Apple trouxe uma notícia que nos interessa muito e é positiva para o rádio. Porque o que acontece? Sempre houve uma queda de braço entre a Apple e o setor de rádio, porque ela era, assim, não abria questão para introduzir o chip de FM ativo. Ela tem, na maioria dos seus modelos, ela tem até o chip de FM, mas está inativo nos iPhones, né? E sempre que você precisa ouvir rádio, ela sempre quis que a situação na cabeça, na estratégia da empresa, é que tem que ser coisas conectadas. Então, rádio é via streaming, é áudio digital, ponto. E só que assim, ela viu que não teria muito futuro também ficar forçando a barra no carro, onde o rádio é hegemônico, assim, pesquisa atrás de pesquisa mostram, a gente já discutiu aqui no AirPcast, que o rádio não parece perder consumo, né? Acaba dividindo um pouco mais a fatia, porque vai aparecendo novos formatos de mídia, mas ele continua com larga vantagem nos Estados Unidos e em outros países em consumo de mídia nos veículos, né? Então, pensando nisso, além de outras questões importantes também, né? A nova função do CarPlay sai um pouquinho além do espelhamento do iPhone. O que é o CarPlay hoje? Você pluga lá no carro, o carro que tem essa possibilidade de CarPlay ou Android Auto, ele espelha a tela espelha de uma forma mais já com a cara, né, do dispositivo. Lá tem uma cara para dispositivo de carro, né? E só que com as funções que você configura no seu telefone. A diferença agora é que o CarPlay ele vai ter uma integração muito maior com o hardware do carro. O que isso significa? Eu vou conseguir trocar a temperatura, sei lá, do ar-condicionado, ver a autonomia do veículo em termos de combustível, entre várias outras funções do automóvel. E uma delas é que eu vou conseguir usar o rádio AM/FM do meu carro
no CarPlay. Então, hoje, por exemplo, quem tem CarPlay consegue ouvir FM através do rádio do carro, só que ficam em telas separadas. Não é tão assim usual, não é algo agradável de usar. Se o CarPlay sobrepõe ou o rádio sobrepõe, mesmo que ele toque de fundo. Normalmente ele funciona de fundo. Mas nesse caso, não. Agora a gente vai ter toda a experiência CarPlay, digamos assim, que é algo legal que as pessoas gostam, junto com a possibilidade de você manusear o rádio FM e AM. Lembrando, streaming de rádio já estava integrado com o CarPlay. Isso é tranquilo, quem usa um aplicativo de rádio lá vai reproduzir, né? Em reprodução aparece um player lá, você consegue manusear. Agora a diferença é que o receptor AM/FM vai estar disponível nessa nova função do CarPlay. E isso é algo muito importante para o rádio, porque esses sistemas relacionados ao CarPlay da Apple ou Android Auto, eles estão crescendo em consumo, seja lá fora ou aqui no Brasil. Então, agora, saber que o rádio vai estar integrado a essa tecnologia, e foi uma iniciativa da Apple, é mais aquele movimento da indústria automotiva, de tecnologia, indo ao encontro do rádio, muito provavelmente também porque o rádio sabe mostrar sua relevância também, através de suas associações, etc., conseguiu fazer essa junção, digamos assim. Olha aí, perfeito. E eu vi que você também traz aí uma pesquisa do rádio no Reino Unido, falando sobre a audiência digital. É isso, Daniel? Na verdade, audiência geral, neste caso, assim. Geral. E a gente, o ouvinte do Airpcast e o leitor do tudoradio.com, quando a gente dá a manchete, rádio do Reino Unido é ouvido por 89% da população. Parece que é um copia e cola. Isso que é muito engraçado, porque o rádio no Reino Unido, conforme vai atualizando a pesquisa da Raja, ela vai dar 89%. É batata, dá 89%. Por que eu trouxe, então, essa matéria, além de ser um número fenomenal, né? 89% da população ouvindo rádio semanalmente é algo muito bom, muito forte, né? Eu trouxe porque tem alguns detalhes nas entrelinhas da pesquisa. Quando você vai avançando um pouco mais, você vai percebendo aí sim mudanças. Por exemplo, no levantamento anterior, que era relacionado ao último trimestre de 2021, toda essa audiência, por exemplo, de 89% semanal, 72% dela vinha do digital, ou seja, é muito. Parênteses, o digital, aqui eu estou falando de streaming de rádio, e também de rádio terrestre digital, que é o DAB lá. Então tem rádio terrestre, sim, tem rádio via antena. Então 72% era a parcela lá no final de 2021. Nesse primeiro trimestre de 2022, foi para 75%. Ou seja, o digital está crescendo em consumo e mantendo o rádio com esse número maravilhoso de 89%. Um pouco da divisão aqui, o digital terrestre significa 41% do consumo total de rádio, seguida por 32% para o analógico, que é o FM ou AM como conhecemos, e 4% para a DTV, que é o pessoal conectando o rádio lá em televisões, etc. 22% do consumo é digital via streaming, sendo 12% para portais de internet e aplicativos de rádio, e 10% para smart speakers, ou seja, 10% de toda a audiência de rádio do Reino Unido já está nas caixinhas de som inteligentes. Então ali, digamos assim, o Reino Unido ele conseguiu fazer uma transição digital, e foi intencional da parte deles, já que eles investiram na transmissão terrestre digital, e estão sendo bem sucedidos, porque assim, as audiências das rádios comerciais, por exemplo, que é outro recorte que a gente traz na matéria do rádio.com, estão batendo recorde. Então, assim, tá se ouvindo muito rádio. Claro que você tem um limite lá de população que você vai atingir. O Reino Unido não é gigante como o Brasil ou os Estados Unidos em termos de populacionais, mas 89% é um número muito interessante e ele não tem se alterado. Ele se altera nos detalhes, que aí você observa as novas tecnologias avançando em consumo e as pessoas aderindo. Isso que é muito legal. Perfeito. E você mesmo acabou de citar um pouquinho aí, um dado divulgado aí por um importante grupo de rádios dos Estados Unidos tem chamado a atenção aí da indústria de rádio. Por quê, Daniel? Esse grupo, ele não é um dos maiores, assim, digamos, a maior é a AirHurt e a Audacy, né? A Beasley, que eu não sei se eu mencionei corretamente o nome deles, eles têm bastante rádios, eles têm mercados importantes, eles são líderes no mercado de Boston, por exemplo, que é um dos principais dos Estados Unidos, também tem uma presença muito grande da Filadélfia. Mas por que a gente está falando deles? Porque, assim,
geralmente, no pós-pandemia, ou, digamos, nesse período que vivemos, não sei se dá para dizer pós-pandemia, mas enfim, de maior abertura econômica, maior circulação de pessoas, o streaming na composição de rádio, assim, da audiência de rádio nos Estados Unidos, segundo a Edison Research, é de 11% do total. Então, 89% fica com o dial, né? Qual que é a questão aí? Esse grupo disse que a audiência digital deles tem ido de 40% a 60% do total. É bem acima do que mostram as pesquisas. Claro que aí depois a gente vai apertando um pouquinho eles vão mostrando que não estão considerando só audiência de áudio, estão considerando qualquer iniciativa digital da rádio. Então aí vai desde o streaming, vai desde o compartilhamento do conteúdo, podcasts, etc. Porém, mostra que como a rádio consegue crescer público. Então se você tem algumas rádios, tem uma rádio de formato rock, por exemplo, que tem mais aderência ao digital, ela tem 60% de toda a sua audiência, interação, público, vindo do digital. E isso traz receita, porque paralelo a isso também, eles têm toda uma estratégia de crescimento do mercado para pegar o máximo, que eles falam de dólares possíveis, de cada mercado local. Então, eles são digitais, eles estão aí disponíveis para todo mundo. Os programas de rádio deles têm números absurdos de podcasts, tem alguns com mais de 10 mil episódios disponíveis. É um negócio, assim, muito louco, muito grande, né? Mas, mesmo assim, toda essa estratégia digital passa por uma estratégia local, porque se pensa em vendas locais também. Então, assim, o case deles foi divulgado recentemente agora, no começo do mês, lá nos Estados Unidos, e chamou atenção, seja pelo tamanho da fatia digital que eles possuem, assim como também a estratégia que eles têm feito para trazer mais dinheiro para eles também, e como a atuação no mercado local. Isso está trazendo dinheiro local para eles e está trazendo audiência local também. Isso é bem interessante, porque se a gente parar para pensar que em nenhum momento o grupo falou que o dial deles caiu. Eles estão dizendo que estão criando uma audiência digital. Então a gente leva a crer que essas rádios estão em seu melhor momento possível. Estão abraçando a população delas, o público delas, em todos os locais possíveis e provavelmente vivendo o seu melhor momento. Por isso que a gente fala de crescimento do rádio. Por isso tem essa linha também com o Reino Unido com um número tão elevado. Porque se faz essa junção dos mundos, né? E você, de alguma forma, você consegue também não só extrair mais audiência, engajar, que é a palavra mais digital da moda, né? A sua audiência com esses detalhes, mas também você consegue criar oportunidades de negócio. Então é assim, sempre legal ver esses cases, assim, para a gente ver mais ou menos para onde o rádio está indo e quais são as oportunidades a mais além do dial. Sempre é assim. Nunca aqui em detrimento do dial, mas pensando em evolução mesmo. Ok, ótimo, Dani. Obrigada pelas suas informações. E semana que vem a gente espera aqui no ERPcast com mais notícias aí da Radiodifusão. Até lá. Até lá, abraço. Rádio é tudo, com Daniel Stark. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais um episódio. A cada semana tem programa novo aqui no Spotify para você que é profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades, dicas e profissionais para compartilhar conhecimento e experiência. Se tem algum tema que você quer saber mais, manda sugestão que a gente aprende juntos aqui no ERPcast. Até mais! Você ouviu a ERPcast, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.